O Dia Internacional da Amizade, comemorado em 20 de julho, tem como objetivo celebrar o valor das relações interpessoais e promover a paz, a empatia, o respeito mútuo e a solidariedade entre pessoas. No mundo marcado por conexões passageiras e superficiais, somos chamados ao cultivo de amizades genuínas e duradouras. Quando pensamos em um exemplo bíblico, vem à mente a amizade entre Davi e Jonatas, narrada nos capítulos iniciais do primeiro livro de Samuel. Mais do que uma simples afinidade entre duas pessoas, o relacionamento entre Davi e Jonatas foi marcado pela lealdade, transparência, sacrifício pessoal e serviu como alicerce de tudo o que construíram juntos. Jonatas, filho do rei Saul e herdeiro do trono, reconheceu em Davi um jovem pastor ungido para ser o próximo rei, um irmão de alma, e desde o primeiro encontro selou com ele uma aliança diante do Senhor, como está escrito no primeiro livro de Samuel. Depois de Davi ter falado com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi numa profunda amizade, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Jonatas tirou a capa que vestia e a deu a Davi. Deu também a sua armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. O que se segue é a história de dois amigos que escolheram a verdade acima da conveniência, abriram mão de posições e privilégios pela amizade um do outro e, acima de tudo, submeteram sua amizade à vontade soberana de Deus. Essa amizade nos ensina algumas lições muito preciosas. E a primeira é que a amizade exige lealdade. A lealdade entre Davi e Jonatas é um dos exemplos mais marcantes de amizade genuína registrados nas Escrituras. Como filho do rei Saul e herdeiro legítimo do trono de Israel, Jonatas reconheceu que Davi havia sido escolhido por Deus para ser o próximo rei, e em vez de alimentar ciúmes ou rivalidade, ele selou uma aliança com Davi, entregando-lhe sua própria capa, espada e arco como símbolo de entrega e lealdade. Mesmo quando Saul passou a perseguir Davi com fúria assassina, Jonatas se manteve firme ao lado do amigo, intercedendo por ele diante do pai e alertando-o sobre os perigos iminentes. O ápice dessa amizade está no momento em que os dois se despedem em Oreza, sabendo que dificilmente se veriam novamente. Ali, renovam a aliança diante do Senhor e Jonatas, em um gesto comovente, fortalece as mãos de Davi, dizendo-lhe que ele seria rei e que estaria ao seu lado. Jonatas disse: "Não tenha medo, porque a mão de Saul, meu pai, não encontrará você. Você será rei de Israel e eu serei o segundo depois de você, o que também Saul, meu pai, bem sabe." A lealdade de Jonatas é tão profunda que Davi, anos depois de sua morte, busca o filho aleijado de Jonatas, Mefibosete, para honrá-lo à sua mesa, mostrando que a amizade verdadeira transcende gerações. Em segundo lugar, nós aprendemos com esta amizade entre Davi e Jonatas que a amizade exige transparência.
A transparência entre Davi e Jonatas é um dos aspectos mais sublimes da amizade deles, pois ambos escolheram uma verdade em vez da conveniência, mesmo quando isso custava caro. Jonatas, sendo filho do rei Saul, poderia ter escondido de Davi a fúria do pai ou minimizado o perigo para preservar a própria posição. Mas ao contrário, ele abriu o coração sem reservas, revelando a Davi cada detalhe das intenções assassinas de Saul e confirmando que o amigo precisava fugir para salvar a vida. Mas se o meu pai quiser fazer mal a você, que o Senhor faça com Jonatas o que bem quiser, se eu não o avisar disso e não o deixar ir embora, para que você siga em paz, e que o Senhor esteja com você como tem estado com meu pai. Da mesma forma, Davi não escondeu de Jonatas seu medo nem sua perplexidade diante da perseguição injusta que sofria. Essa sinceridade radical permitiu que os dois renovassem sua aliança diante do Senhor sem máscaras ou meias verdades, sabendo exatamente o que cada um enfrentava. Em terceiro lugar, aprendemos que a amizade envolve sacrifício. O sacrifício na amizade entre Davi e Jonatas é talvez o aspecto mais profundo e comovente desta aliança. Jonatas, sendo o filho primogênito do rei Saul e herdeiro direto do trono de Israel, tinha tudo a perder e ainda assim abriu mão de sua própria posição e futuro político por amor a Davi. Ele não apenas reconheceu que Davi seria rei em seu lugar, como o ajudou ativamente a escapar das investidas assassinas de Saul, sabendo que isso significava renunciar para sempre ao trono e, em última instância, à própria vida. O Dia da Amizade é mais que uma data no calendário. É um convite para examinarmos a qualidade de nossos vínculos. Que sejamos amigos como Jonatas e Davi, que não abriram mão da lealdade, transparência e sacrifício. E, acima de tudo, que conheçamos e imitemos o amigo perfeito, Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós. Que, ao colocar em foco a amizade, possamos celebrar não apenas os amigos que temos, mas o amigo que nos salvou. E que sejamos instrumentos para que outros encontrem nele a amizade que preenche toda a solidão.